História é história. Porque acredita-se. Exatamente. Então, isso é uma coisa muito, muito interessante. Por isso, Paulo, se alguém podia falar, era Paulo, porque ele tinha vivenciado isso. Aí nós temos, então, Saulo, que vai ser o perseguidor. Saulo era de uma aristocracia espiritual muito grande, né? Ele falava hebreu, ou seja, aliás, ele falava hebraico, ele falava grego e ele falava o latim. Então, três línguas completamente diferentes na gramática, na linguística, né? na prosódia, completamente sons diferentes, tudo diferente. E Paulo tinha. O mestre, como a gente já falou, tinha sido Gamaliel, que era muito considerado pelo seu povo. Aquele texto que eu falei sobre Gamaliel está em Atos 5, mas eu não quero ler agora. Após ele completar os estudos na sinagoga lá de Jerusalém, Paulo volta para Tarso. E a gente não sabe muito assim, não sabe algumas coisas da vida dele, mas o que se tem certeza é que ele provavelmente nunca cruzou com Jesus Cristo lá em Jerusalém, ou, né, em Israel. Ele não cruzou, ele não teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Jesus, enquanto Jesus estava vivo e fazendo a sua obra lá em Jerusalém. Vamos ler? Atos 6, de 8 a 15. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito que ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram ao povo, aos anciãos e aos escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus Nazareno destruirá este lugar e usará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Para a gente entender o contexto, estavam se escolhendo diáconos, porque nem todas as pessoas eram servidas como deviam lá na igreja que estava sendo formada. E Estevão, ele é escolhido. Só que daí, por ele fazer muitos prodígios e sinais, o que começa a haver? Ciúme, picuinha, sutilezas. E aí o que eles vão fazer? Eles subornam homens para dizer: olha, ele fez isso, ele fez aquilo. Sabe a fofoca que começa a existir? Que alguém fala, daí o outro fala, daí o outro fala. Provérbios fala que a fofoca cai para a gente como se fosse uma coisa suave no estômago. Porque quando um começa a falar, quando a gente está numa rodinha, presta atenção na próxima rodinha. Um fala, daí o outro dá opinião, daí o outro também quer dar o pitaco, aí o outro volta a falar, e assim a gente começa, de repente, está todo mundo falando mal de um mesmo assunto. Isso é o que estava acontecendo nessa circunstância de Estevão. Então, Estevão vai sofrer isso perante o Sinédrio, que era o tribunal lá dos judeus. Estevão vai se defender aí no capítulo 7, e aí a gente vai no versículo 58. Porque eles resolvem matar Estevão, né? Então, olha lá, Estevão 58, 8 de 1 a 3. 7:58 e depois 8 de 1 a 3. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha lá, quem estava lá? Presente, Saulo. Saulo era testemunha daquilo que estava, porque ele era a pessoa designada
pelo Sinédrio para estar presente e verificar se a lei estava sendo cumprida, certo? Contra as blasfêmias que supostamente Estevão teria escrito. Meire, ele só olhava. Ele só olhava. Isso era trabalho, né? Quem fazia o trabalho sujo eram os outros. Exatamente. Nós vamos ver aqui, ó. Eles punham lá porque eles apedrejavam ele nu, né? 8, de 1 a 3. Naquele dia levantou-se. Não, lê em cima do título. A primeira perseguição à igreja. Não, mais acima. E Saulo consentia sua morte. Consentia na morte. Imagina, gente, como que alguém pode consentir na morte do outro? Tudo bem, era a lei. Vamos lá. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Essa palavra me dá uma angústia muito grande. Assolava. Assolava. Essa semana eu fui assistir 12 anos de escravidão. Eu recomendo o filme. Mas nesse filme a gente vê aonde vai a maldade humana. É inimaginável alguém fazer aquilo que é feito no filme com os negros. Tinha hora que eu não conseguia respirar, gente, de tão forte que o filme é, em termos de você mostrar aonde vai a maldade humana. E não é a maldade humana de ser vilão, de fazer... Não, de, às vezes, se omitir ou de querer praticar o mal porque não considera o outro. Paulo assolava. O que quer dizer assolava? De onde vocês acham que vem essa palavra? Sola. Olha o que ele fazia. Pisava, afundava. Afundava. Então, depois da morte de Estevão, qual é a situação? A igreja se dispersa. A igreja vai, todo mundo sai, é chamada diáspora, vai todo mundo embora. Uns vão para a Grécia, uns vão lá para... Ela se dispersa por vários cantos. E aí, Saulo começa a assolar a igreja. É interessante que, na cabeça de Paulo, o fato de se afirmar que Jesus era o Messias era uma coisa inconcebível, porque era mostrar, era dar a Jesus, né, o Yeshua, um papel salvador que a lei tinha que dar. A lei salvava. Não é verdade, Marcos? A lei salvava. Na cabeça deles, não é? Paulo acreditava isso. Então, se existia uma pessoa que agora tomava o lugar da lei, isso era blasfêmia. Isso era blasfêmia. Então, o que acontecia? Paulo trabalhava em cima dessa premissa para ele. O que ele tinha aprendido, o que ele tinha visto, o que ele tinha colocado, era isso. Ninguém pode tomar esse papel salvador que roubava da lei o valor do propósito da salvação que Deus tinha dado. Então, Paulo era hostil quanto a isso. Ele era hostilíssimo. E essa passagem, ela assim, eu fico sobressaltada, porque realmente você pensar em arrastar homens e mulheres, arrastar, gente, não era pegar pelo braço, arrastar. Eu imagino que devia pegar pelos cabelos, devia pegar pela roupa, devia pegar pelo pé, enfim, né? Na pior situação possível. A gente vê isso daí. Se a gente ler esse versículo 4, o que vai falar o 4? Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Mesmo os que foram dispersos, eles saíram pregando a palavra. E aí essa perseguição vai espalhar a semente da fé. Então, o que acontece? O Saulo fala assim, eles estão indo embora, eu vou persegui-los. Então, ele vai pedir cartas para as igrejas para perseguir fora de Jerusalém. Então, ele vai fazer todo um roteiro para ir para fora, para perseguir esses que foram dispersos. Porque o negócio dele era acabar com isso. Então, vamos ler assim Atos 9:1.
respirando ameaça de morte. Vou pedir carta. Ele vai pedir carta para quem? Para o juiz, para o sinédrio. Certo? Atos 22, 4 e 5. Perseguiste caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Então, qual era o propósito dele? Ele pediu as cartas, porque ele sabia que tinham judeus espalhados e eles iam ser presos, manietados, ou seja, algemados, amarrados, de volta para Jerusalém, porque eles iam aonde? Então, o braço do Sinédrio, ele alcançava o resto, não só em Jerusalém, mas ele alcançava toda a região. Então, Paulo faz isso, ele vai pedir carta. Então, ele vai para Damasco. Atos 26, 9 a 11. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Que lindo, né? Paulo fala, a mim me parecia que eu tinha que praticar muitas coisas contra Jesus, o Nazareno. Quando a gente lê esse trecho, né, a gente vê que os cristãos... o 10 e o 11. Pode ler. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esse dava o meu voto, quando matava. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os persegui. Fantástico, né? Que exemplo de criatura. Não sei se a gente podia falar uma criatura humana, mas que exemplo de zelo, sem entendimento. Então, blasfemar, bater, torturar, era isso que Paulo faz. Para ele era, consentia na morte, como Cícero leu. Era uma coisa assim impressionante. E aí, o que vai acontecer? Quando a gente vai ler, pode passar, Gui. Algo acontece com Paulo. E o que vai acontecer? Isso aqui. Para a gente ganhar tempo, eu vou ler, tá, gente? Então, olha lá. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, que ele queria ir atrás, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, olha como o cristianismo ainda era chamado, caminho, com letra maiúscula. Né? Por que será que chamava caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim, homens como mulheres levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz no céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Isso aqui mostra que Paulo viu. Os outros que estavam não viram, ele viu. A luz e ouviram a voz. A voz é em hebraico, né? Só Paulo entendeu. Então se levantou, eu não sei se era em hebraico, mas assim, Ah, tá, então vamos lá. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Quantos dias? Olha só. 3 dias. O que prefigura? Jesus.
Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai-te à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Olha, agora já era irmão. Porque quando uma pessoa que a gente sabe que é ruim se converte, qual é o nosso principal julgamento? Será que converteu mesmo? Será que é mesmo? A gente vê tanta coisa por aí, né? A gente vê tantas... Paulo era uma celebridade, gente. Paulo era uma celebridade. E ele se converteu. O que Ananias faz? O que qualquer um de nós faria? Espera aí, Senhor, o senhor sabe quem que é Paulo? O senhor tem certeza? E a gente vê... Quando eu estava pesquisando para fazer essa lição, eu coloquei no Google celebridades evangélicas. É muito engraçado. Daí me deram... Eu não gosto da Wikipedia, mas aí me deu uma lista. Milhões de políticos, milhões de jogadores de futebol. Eu não sabia, por exemplo, que o Hernandes era evangélico, que o Bismarck era evangélico, né? Treinadores, atrizes. O Ari Barroso, gente, o Ari Barroso era evangélica. Imagina, o Ari Barroso compôs Chorinho, era evangélico. Então, você vê e você fala... E a Monique Evans também. Né? Então, você vê... Quando eu trabalhava na rádio, eu entrevistei a tiazinha, a Suzana. A conversão dela é uma coisa impressionante. É impressionante. Essa mulher, ela trabalha hoje numa igreja, como missionária no Nordeste. Vocês ouvem falar dela? Não. Está lá trabalhando no Nordeste, implantando igrejas no Nordeste. Isso é conversão, é mudança radical. Não é que Oi? Não, ela não admite, ela não fala. É a mesma coisa da Joana Prado, da feiticeira, né? Também a mesma coisa do Rodolfo. Se vocês verem o Rodolfo falando, quem já teve oportunidade, quem não teve, põe no YouTube lá, como é que fala? Testemunho do Rodolfo, do Raimundos, né? É impressionante. Então, a gente vê essas celebridades todas e a gente julga aquilo que é, o que não. Nossa, está fazendo, não deixa de fazer. Então, Ananias fez a mesma coisa que nós faríamos. Senhor, o senhor sabe quem é esse cidadão aqui? E Deus fala: vai, porque ele para mim, é um instrumento escolhido. E aí, então, Ananias vai e fala: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ele ficou lá alguns dias, justamente para aprender. Ele era novinho na fé, bebezinho. Não na fé que ele tinha aprendido
dos pais, da descendência dele, mas nessa nova do caminho. Então, como resultado, o que a gente tem? A conversão de Paulo foi de uma importância tão revolucionária e duradoura que no livro de Atos existem 3 relatos desse evento. Para vocês verem. Paulo conta 3 vezes a mesma coisa, no capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26. A gente não vai ler agora, mas vocês prestem atenção, anotem se vocês estiverem anotando para ler em casa. Paulo vai, então, prestar atenção em tudo. Ele se considerava, então, testemunha dessa ressurreição de Jesus. E ele dava as credenciais de por que ele seria o apóstolo, que nós vamos ver daqui um pouquinho. Paulo não só viu Jesus, mas ele viu de um modo extremamente irresistível. Agora eu pergunto para vocês, por que uma conversão tão dramática? Para que a gente tem uma conversão? Por que precisa, às vezes, uma conversão tão dramática? Está com vocês, quero as respostas. Um de cada vez, por favor. Para quebrar o orgulho, o que mais? Para Paulo também, eu acho que precisava ser. Ele era um homem assim, né? Tinha que ser uma coisa pesada mesmo para entender de uma vez por todas. Pancada, né? Testemunhar depois. Interessante que ele foi escolhido. Que a Silvana falou, que realmente o Senhor falou com ele na língua hebraica. Isso fala. Fala, Cícero. Então, isso aparece para ele. Né? Quer dizer, é uma situação assim, às vezes a gente não tem esse, entre aspas, esse sinal, né? E para ele é uma coisa muito forte aquilo, né? Apareceu para ele, fica cego. Acho que tinha que ser uma coisa bem forte mesmo. E o coração dele para mudar. Até para ele usar toda aquela força que ele tinha do lado do cara. Você imagina ele perseguia em nome de Jesus. O próprio Jesus, que ele cria morto, aparece para ele, gente. É muito forte. E fala assim, eu sou aquele que você está perseguindo. Imagina. Fala, Danilo. Quando Jesus apareceu para Paulo e falou para ele, a minha pergunta é essa: você entende que foi lá, se Jesus só tivesse falado com ele, não tivesse deixado ele cego, será que ele ia se converter? Não sei. Fez uma coisa por completo, mesmo que ele é um cara difícil. E para depois ele dar um testemunho, mas eu acho que são 2 situações que deixou ele sem saída. Eu acho físico, né? Trabalhar no físico. Porque quando mexe no nosso físico, gente, o que a gente faz? A gente se prostra. Não é? Ficamos doentes, o que você faz? Filho ficou doente, o que você faz? Para tudo. Eu creio também que tenha sido, essa cegueira física tenha sido para deixar patente que ele estava nas trevas e que Jesus, então, estava trazendo para E que seriam 3 dias, e que Deus está alinhavando tudo. uma tipificação. Exatamente. A cegueira foi porque ele viu Jesus? Não sei. Ninguém sabe isso. Se foi uma coisa porque foi ou aconteceu, então ficou cego, ou ficou cego porque aconteceu. Fala, Célia. Essas escamas que caíram nos olhos dele é como aquelas escamas que ele tinha antes desse. Exatamente. A palavra de Deus fala, né, que Satanás cegou o entendimento, cega o entendimento. Então, se caiu escamas, né, devia ser uma catarata gigante. E tem um detalhe que eu acho que é importante aqui, né, no 15, que fala, esse 15 vai porque esse é para mim um instrumento escolhido. Eu acho que se Paulo não tivesse dado sério, é um instrumento por mim escolhido. O senhor sabia o que estava fazendo. Exatamente. E trabalhar não só com os judeus, mas com os gentios. Eu ia chegar e falar, olha, não vou porque Trabalhar com gentios. Imagina, judeu não se dava com gentio, gente. Agora, você imagina, olha a humilhação desse homem para falar isso. Fala, Ferreira, depois é você, Eunice. 16 é assim: mas levanta-te e firma-te,
Exatamente. Tanto das coisas em que me viste, como das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Você vê. Então, olha só que promessa. Por isso que eu falei, gente, a conversão, essa aqui que nós lemos, é só uma das versões. Depois vocês leiam as outras, porque elas são diferentes e elas vão acrescentando. Porque a palavra de Deus é isso, ela vai sempre acrescentando, ela é progressiva, ela vai indo, né, sempre modificando, é como se fosse um espiral. Ele dá uma volta, depois ele aumenta, né, e vai num crescente. Então, isso é muito interessante. O que... Oi? Só o 17 que tem aprendeu. Ah. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Olha lá. Imagina para Paulo, dentro de todo o orgulho, do zelo que ele tinha, ir para os gentios. Então, o que acontece? Quando Ananias duvida, ele tá numa situação que é o que a gente passa, porque as pessoas não se esquecem dos erros dos outros. Esquece? Não. Aí fala, mas será que converteu mesmo? Nossa, mas será que é mesmo? Porque a pessoa sempre foi daquele jeito. E aí agora é outro, agora está santinho. Não é isso que a gente escuta falar? Às vezes, agora é santinho, agora não faz isso, agora não pode isso, agora não pode aquilo. Mas não é que não pode porque não pode. Não, a palavra de Deus fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, não existe uma proibição. É proibido fumar. Você conhece o versículo? Conhece? Esse versículo é proibido fumar? Não tem. Não fumarás. Conhecem? Está lá. Êxodo 29, 10. Está lá. Se vocês procurarem. Não existe. Mas por que eu não tenho que fumar? Porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Não beberás existe. Não seja dado Ao vinho, ao muito vinho. Não é beberás. Espera aí. Não. Gente, vamos voltar. Senão a gente vai desviar do assunto. Fala, Eunice. Exatamente. Coríntios tem uma passagem que eu acho muito legal. Não sei se eu sei falar de cor, mas diz assim, porque com tudo aquilo que às vezes você sofre, com toda espécie de bênção que você foi consolada, é para usar para consolo do outro. Tudo o que acontece. Eu gosto muito de falar, tudo o que me acontece já passou pelas mãos do Senhor. Tudo aquilo, gente, que você está sofrendo, que cada um aqui está sofrendo, pode saber que vai ser usado em algum momento. Em algum momento. Você vai abençoar a vida de alguém com esse problema. Seja um câncer, seja a perda de alguém que você ama, seja um casamento falido, seja a perda de um filho. Deus vai usar isso. Deus vai usar isso. Não sei de que forma, não sou Deus, mas Deus sabe. Deus sabe. Oi. Sofrer. Pelo meu nome. Então, assim, ele fez outros cristãos sofrerem, mas ele também passou e viu o que eles passaram. Exatamente. Né? Eu acho muito interessante porque a palavra de Deus, quando fala, né, olho por olho e dente por dente, como Deus modificou isso. Porque, senão, gente, hoje seríamos um bando de banguelas e cegos. Não é verdade? Se fosse... Hã? Não é? Não é, Vanderlei? Olho por olho, dente por dente. Gente, nós seríamos todos cegos. Porque quem que já não enfiou o dedo no olho assim? Né? Aqui, ó. Só como você? Só como...
Meire, mas é um aprendizado, porque o Senhor conhece da matéria que nós somos feitos. Às vezes, basta o Senhor falar alguma coisinha para alguém e você já atende. Às vezes, a gente é do quê? Dura serviço. Precisa. E aí você acha que você já aprendeu. Aí fala, Senhor, me tira daqui que eu já aprendi. Aí você levanta, sai. Tum. Tá bom, Senhor. Volta. Vamos aprender de novo. Senta de novo para aprender de novo a lição, porque eu não aprendi essa lição. Mas o Senhor sabe. Meire, o Senhor não tem te dado sinais? Aí a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, por quê? Eu esqueço isso. Você sabe uma coisa que me chama a atenção nisso? Você está falando que é interessante, né? Você vê quando o pessoal lá no mar que abre e tal. Pô, já me imagina o mar abrindo, né? Você está numa praia lá, no mar, você passa no meio e vai embora, e o restante vem embora tudo afogado. Isso não vai assim, não. E ninguém fez estátua de ouro lá, tal. Né? E você vê como que você volta. O Ion contou uma história que ele estava conversando com um judeu, que ele falou, se você jogou papel no chão, se você mexer esse papel, eu vou crer, né? Quer dizer, se Deus mexer esse papel, eu vou crer nele, né? Quer dizer, quem é a gente, né? Para ficar exigindo sinal também, desse jeito, tão claro. A gente não tem... Toda hora, o coração tem focado de tanto jeito. Mas eles... Gente, se vocês pegarem a passagem da multiplicação dos pães, se vocês lerem depois da multiplicação, os discípulos não entenderam. Eles viram peixe virar peixe, comeram peixe que nunca tinha ido no mar, comeram pão que nunca tinha sido trigo. Eles viram isso, eles comeram. E se vocês lerem as passagens, depois eu desafio você a ler. Lê a passagem isso em casa. O que acontece? Eles depois vão para onde? Eles não entendem nada. Então, a gente vê. Vamos ler aqui? Paulo se refere em muitas das suas cartas. 1 Coríntios 9, 1. Estamos no fim já. Não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, não vi a Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Olha lá, agora ele vai falar, né? Ele vai se referir a essa conversão em muitas das cartas. 15, 8. Olha lá, eu sou um apóstolo nascido fora de tempo. Eu não tive com ele, mas eu tive depois. Gálatas 1, 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Olha lá, pronto, eu não me detive. Ele me chamou, eu fui. Efésios 3, 3. Olha lá, o mistério. Filipenses 3,12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha lá. Esse vai ser o resumo da vida. Gui, pode passar. O testemunho foi esse que nós lemos, 9:1, né? E o 16. Alguém lê para mim lá? O 16 só, o 9:1 nós já lemos. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Gente, isso é para nós. Ai da gente se não pregar o Evangelho. 15:8. Às vezes estamos clamando ai, reclamando ai, por não pregar. É. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ah lá. Paulo tinha essa consciência. Eu vi. Não presenciei lá, mas presenciei depois. Tudo isso, gente, depois que Paulo presencia, ele parte para as viagens missionárias. São 3.
A primeira é mais curta, dura 2 anos, mas é onde tem o maior avanço, né? A pregação vai para os judeus, vai para os gentios. Saulo aí passa a ser chamado de Paulo. Então, ele visita várias cidades e faz muitos milagres, enfim. Na segunda, na primeira ele vai junto com Barnabé. Na segunda, eles brigam. E Paulo, então, se separa e vai sozinho, mas chama de novo João Marcos, que tinha se separado. 3 anos dura essa viagem. Aí ele vai voltar às igrejas, vai exortar os irmãos e vai evangelizar. E aí, então, é quando você tem a passagem de uma visão que Paulo tem do Senhor, falando, passa a Macedônia, ou seja, venha para a Grécia, aqui, que Macedônia era em cima da Grécia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo começa a pregar para onde? Para a Europa. Paulo começa a pregar para a Europa. E aí ele visita Atenas, visita Coríntios, visita Éfeso, todas essas, e vai escrevendo as cartas. Na terceira viagem, são 3 anos, ele então volta para Jerusalém. Em Jerusalém, ele é preso, aí ele vai perante o governador Félix, depois ele vai perante o rei Agripa, e pregando e falando da conversão dele, até que, num momento, ele apela, como cidadão romano, ele apela para César. Ou seja, vocês aqui não têm competência para me julgar, porque se eu sou romano, eu quero ser julgado pelo próprio César. E um dos reis fala assim, olha, se ele não tivesse apelado para César, a gente podia resolver o assunto aqui, mas como ele apelou, então vai. E isso, quer dizer, isso na nossa visão de achar que, né, que seria, mas Deus sabia todas as coisas. Paulo, então, vai para Roma, escreve algumas cartas, e a gente vai ver que, depois, na ida para Roma, o navio vai afundar, ele vai passar 3 dias no mar, e aí, em Roma, ele vai ficar lá na casa alugada dele. Né? Pode passar, Gui. A reviravolta que Jesus provocou. Olha o que mudou. Caráter, relacionamento, mensagem e missão. Isso mudou. Caráter, relacionamento, mensagem e missão. Pode mudar, Gui. O caráter. Se Paulo antes era intolerante, amargo, fanático, orgulhoso, temperamental, agora não. Ele tem coragem, ele tem alegria, ele tem integridade, humildade, benignidade, tolerância. Vamos abrir 2 Coríntios, lá, de 1 a 7? Eu estou terminando, viu, gente? Porque a gente teve muita inferência, então eu estou pegando de volta o tempo que vocês gastaram aí. Segunda Coríntios 2, de 1 a 7. Fala do caráter. Olha o que Paulo está falando. Gente, eu fui desse jeito. Agora eu quero ser alegre. Eu não quero ser áspero. Eu quero que vocês me desculpem. Vai precisar ter momentos que eu vou ser duro, mas vai ter momentos que eu vou ser alegre também. Então, isso era o caráter dele que mudou. O relacionamento com os seguidores foi transformado. A gente viu com Ananias. Não tinha mais medo, não tinha mais amor, mas tinha o apreço, conforme nós lemos. Pode passar, Gui.
a mensagem vai mudar. Se você pegar o capítulo 16 de Romanos, que nós não vamos ler, você vai ver tudo que Paulo está falando lá. Olha, fala para Trifosa, fala para Trifena, obrigada por essa igreja se reúne. É assim, ele vai agradecendo todos a diferenciação entre a opinião e o mandamento do Senhor. O que Paulo fala naquela passagem de 1 Coríntios 7,4? Eu dou opinião, mas eu estou seguindo Jesus. Porque Paulo tinha isso, ele tinha esse discernimento de quando ele achava uma coisa e de quando era palavra do Senhor. Ele fala isso, nessa passagem ele fala. Firmeza nas convicções. Vamos lá abrir Filipenses. Filipenses 4, 12 e 13. O que Paulo tinha mudado agora era a visão dele. O que antes para ele, a crucificação, que era uma maldição que vinha para uma pessoa porque ela tinha feito mal, agora ele compreendia a totalidade do significado do que era aquilo. A missão de Paulo foi transformada de inimigo para missionário. Então, o que acontece? Ele vai se transformar e vai se dedicar a ser um apóstolo para os gentios, o que antes eram seres inferiores. Muitos dos livros que nós temos com relação às epístolas que falam do cristianismo e do papel do apóstolo Paulo, nós sabemos que Paulo teve uma importância muito grande para a Igreja Católica, porque ele é considerado o primeiro Papa. Ele é considerado o primeiro Papa. Então, nunca fica claro... desculpa, Pedro. Pedro é considerado o primeiro Papa. E Paulo é considerado aquele que tá no Vaticano ao lado dele. Mas não é comprovado que a tumba seja de Paulo, porque não se sabe quando ele morreu. Supõe-se que ele tenha sido... Pode mudar, Gui. Supõe-se que ele tenha sido decapitado, né, por Nero. No verão que Nero morreu, ele também morreu. Uma coisa que ele escreve, a última carta que Paulo escreve é o quê? É para Timóteo. E eu queria que a gente só terminasse lendo isso aqui. Foram as últimas palavras dele. Alguém pode ler? É. 2 Timóteo 4, 22. É isso. São as últimas palavras que tem. A Escritura, depois que Paulo envia essa carta, não fala mais dele. Isso aqui está no livro, e eu transcrevi para cá porque eu achei fantástico. Se 25 anos de sofrimento e serviço por Cristo foram realidade, a conversão dele seria real, pois todos os seus feitos foram a partir dessa mudança repentina. Se a conversão de Paulo era verdadeira, então Jesus Cristo ressuscitou da morte, pois tudo que Paulo era e fez, ele atribuiu como sendo testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Existem ministérios para nós, baseados na vida de Paulo. A adoração que ele tinha pela palavra de Deus, pelo zelo e pelo Deus vivo. A edificação do corpo de Cristo, que foi o que ele fez, ajudou a fazer com todas as igrejas. Foi o que nós fizemos ontem à noite aqui. É o que nós temos feito quando nós distribuímos água, quando nós cultuamos a Deus aqui, e o nosso testemunho. O nosso testemunho que muitas vezes vai adiante de nós. Como o Vanderlei falou hoje de manhã, eu não sabia o que ele ia falar. Quando ele falou aquilo, eu falei, obrigada, Deus, porque o Senhor testifica. Olha o testemunho dele que ele falou no devocional.
Testemunho é tudo. A gente sempre fala isso, né? O que você fala, fala. O que você faz, grita, aparece. Que o Senhor nos ajude muito, porque não é fácil. Os dias são maus e têm sido cada dia piores. Mas que a gente possa realmente estar com os olhos fixos em Jesus Cristo, porque é de lá que vem toda a nossa salvação. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigada por mais essa aula. O Senhor sabe, Pai, a preciosidade que nós aprendemos hoje, Senhor, e tão inteiramente vem de Ti, porque o Senhor transformou a vida do apóstolo Paulo, que antes era um perseguidor, para esse Teu apóstolo. Que nós nos firmemos, Senhor, na Tua palavra, naquilo que ela significa, que o Senhor nos ensine, Senhor, a Te adorar, a edificar o Teu corpo, a ministrar, Senhor, aos nossos queridos, mas principalmente a testemunhar. Que nós jamais percamos o norte, Senhor, que nós jamais percamos o nosso prumo, sabendo que no Senhor nada do que fazemos é vão. Dê-nos um dia, Senhor, abençoado na Tua presença e leva-nos para nossas casas, Pai, dando-nos um domingo tranquilo, que possamos voltar aqui, cultuar o Teu nome, Senhor, e ver as maravilhas que o Senhor tem feito, Pai, com os Teus servos nos cantos da terra, seja lá em Moçambique, seja no centro da nossa cidade, seja aqui pertinho. É em nome de Jesus que eu oro, é em nome de Jesus que eu Te agradeço sobremaneira. Amém e amém. Obrigada, gente. Desculpa o avançado da hora. Nunca eu avancei, mas hoje tudo tem a primeira vez.